Olá, hoje irei apresentar o meu projeto de extensão, intitulado Inclusão Digital com meio de transformação social para os terceirizados. Primeiramente, gostaria de trazer o corpo disciplinar desse projeto de extensão, que seria os seguintes alunos: Leonardo Bernardo Maciel, que seria eu, Marília Marques da Silva, Maria Eduarda Ribeiro, Maria Jéssica de Lima Zumba, orientados pelo professor Jair Galvão de Araújo. Primeiramente, queria trazer uma introdução do que foi o meu projeto de extensão. Ele contou com o principal princípio, que seria capacitar os terceirizados do campus de Garanhuns, que era o nosso público-alvo, e as tecnologias da informação. Por quê? Por causa que, na atualidade, a tecnologia da informação, ela permeia bastantes aspectos, seja em transações bancárias, como em alguns aplicativos de bancos, seja em agendamentos online, como o próprio Detran, que é um órgão público e necessita desse agendamento online, até aplicativos de comunicação. Então, a gente, por meio do nosso projeto, ele quis ampliar o conhecimento dos terceirizados, que tendo pouco conhecimento ou até um pequeno conhecimento, é fácil ser manipulado ou até cair em golpes, por exemplo, dentro do mundo digital. E mesmo assim, trazer um pouco da informática básica para os terceirizados, que é o nosso público-alvo. Então, a gente meio que, através dos nossos materiais preparados, a gente trouxe a proposta de capacitar os terceirizados a esse mundo digital, que é essencial no nosso desenvolver. Então, a gente buscou trabalhar através dos nossos materiais planejados, como eles poderiam utilizar, seja por meio de aparelhos eletrônicos, como smartphones, tablets, computadores, o que é viável para o cotidiano deles. Então, a gente quis trazer o que eles mais usam no seu cotidiano. Então, seria algo para adaptar os terceirizados ao mundo digital, que é bastante recorrente hoje em dia. E assim eles poderiam usufruir melhor dessa tecnologia que eles têm à disposição hoje em dia. Então, é um material que é essencial para o uso da sociedade em si, para aumentar a conectividade deles. Aqui a gente tem um exemplo na nossa primeira aula, que seria o primeiro contato deles com o nosso projeto, que a primeira aula contaria com o assunto hardware e software, onde eles teriam primeiro contato com o que é um hardware, o que é um software. Então, seria um contato bastante proveitoso. Trazendo os objetivos do nosso projeto, o objetivo primário do nosso projeto era poder ministrar aulas presencialmente, como a gente preparou a base do planejamento de aulas e do material todinho esse ano, que foi o que a gente conseguiu atingir. Porém, o objetivo principal, que seria das aulas ministradas, houve um problema burocrático com a certa liberação desses terceirizados, o que tornou inviável dos terceirizados poderem estar conosco nas aulas presenciais. Então, o que foi projetado dentro do nosso projeto de extensão e cumprido foi os objetivos secundários, que foi a preparação de aulas como material de apoio. Nosso material de apoio ficou todo finalizado. Então, cumprindo nossos objetivos e retomando, trazendo à tona o objetivo primário, tornou-se sendo inviável devido a questões burocráticas. Então, mesmo assim, nosso projeto conseguiu ser concluído com todo o material de apoio que a gente havia planejado, e a gente planejou também trazer aos terceirizados um enfoque na prática desses terceirizados. Como a gente pode ver no exemplo da imagem, um laboratório do campus, onde eventualmente seriam as aulas, que infelizmente não podem ser realizadas, como eu já disse, por problemas burocráticos, que nosso projeto ele contou com os objetivos de preparar todas as aulas, os apoios das aulas, os slides, tudo que a gente veio trabalhando. Então, vou passar um pouco para a metodologia que a gente utilizou para preparar essas aulas. Primeiramente, os conteúdos que a gente trabalhou na maioria das aulas foram abordados durante toda a grade curricular dos participantes dos projetos, no caso, os alunos, tanto bolsistas como os voluntários, durante o curso técnico de informática, onde pegaram a grade curricular desde o primeiro ano e destrincharam para os terceirizados poderem usufruir melhor do nosso conhecimento dentro dessa perspectiva, e utilizou-se bastante de pesquisas. Como a gente pode ver na foto do slide, eu trouxe um livro de informática básica de 2 professores da Universidade Federal de Santa Catarina,
que é o professor Mário de Souza, e o professor Carlos, onde eles abordam os principais materiais importantes da informática básica, que é toda a pauta do nosso projeto, trazer a informática básica para os terceirizados. Então, é um material bastante intuitivo e bastante necessário para os terceirizados, dentro do seu cotidiano, do seu trabalho. Então, é algo que a gente buscou uma qualidade para os terceirizados poderem usufruir melhor do que a gente trouxe para eles. Trazendo as atividades do projeto, o que a gente fez, o que a gente produziu, foram os materiais das aulas, contando com slides, contando com materiais de apoio, onde a gente tratou da informática básica, tendo um enfoque maior para a informática básica, para atender todas as necessidades que os terceirizados podiam advir do meio digital. As aulas foram divididas, podem ser práticas, na maioria delas foram práticas ou teóricas. Utilizamos também fazer Kahoots, que são meios intuitivos de fazer perguntas, questionários para os terceirizados, por meio de imagens, como a gente pode ver um exemplo nessa imagem aqui, que é um slide da primeira aula, que eu, como já havia comentado, era de hardware e software, onde a gente trouxe perguntas como: qual dessas opções é um exemplo do dispositivo de entrada, que a gente abordou na nossa aula, e trouxe as imagens para eles poderem ter uma noção visual do que foi trabalhado na aula também. Trazemos um exercício prático de uma aula de arquivos de texto, para a gente trabalhar também em cima dessa questão, a prática deles nos computadores do campus, como já havia dito. Aqui a gente chega no coração do nosso projeto, que seria o planejamento das aulas. A gente, no total, planejou 12 aulas, no total, podendo ter variações de acordo com a evolução que os terceirizados poderiam ter, mas a gente conseguiu fazer o planejamento e implementar todas as aulas que seriam feitas no nosso projeto. Eu vou tentar resumir um pouco o que seria cada aula. Então, a primeira aula, como eu já havia dito, o que seria o conteúdo principal dela seria o que é um computador, que é uma aula introdutória, onde ia trazer o que é um hardware, o que é um software, tendo como atividade um Kahoot, materiais de apoio, slides e os computadores. E o espelhamento de tela seria espelhar a tela do aluno que estava responsável por aquela aula, para poder os especializados terem uma visibilidade maior do que foi trabalhado dentro da aula, com o aluno fazendo os seus devidos manuseios dentro do seu computador. A segunda aula, ela contou com o que são programas. A gente ia trabalhar o que são sistemas operacionais, Linux, Windows, Android e iOS, que são os mais usuais dentro do meio do que a gente viu. Conta também com praticamente os mesmos materiais de apoio e a mesma atividade. Logo após, a gente ia fazer uma introdução a conceitos básicos. Seria o quê? Manipulação de arquivos dentro de explorador de arquivos, conceitos básicos dentro do Windows, que seria o que a gente iria trabalhar, que seriam os sistemas operacionais do laboratório. E teria uma atividade disciplinar também, utilizando computadores e espelhamento de tela. Explorar na internet, que seriam para ter uma melhor usabilidade da internet, o que eles poderiam usufruir de melhor que tinha dentro da internet, com atividades de Kahoot, materiais de apoio, slides, computadores e espelhamento de tela. Usando as redes sociais com segurança, uma pauta que a gente queria trabalhar bastante, pois segurança dentro das redes sociais, dentro da própria internet, é uma coisa que é bastante necessária no mundo atual, devido à grande desinformação que a gente tem dentro do nosso meio digital. Então, é algo bastante necessário. Contaria também com atividade disciplinar, slides e computadores, introdução ao mundo dos smartphones e tablets, onde poderiam checar as principais funcionalidades e as principais atividades que poderiam ser realizadas com esses dispositivos, contando com atividades disciplinares e os mesmos materiais de apoio, digitando textos simples com Word ou com um programa similar como o LibreOffice Writer, onde eles poderiam fazer currículo, como exemplo, trazendo à tona as principais configurações desses editores de texto. A gente ia trazer também como usar e-mails, enviar, fazer perfis, que é bastante necessário. Praticamente todos os materiais de apoio e atividades que eu já citei. Outro quesito também muito importante, que utilizando serviços públicos online, agendamento, consultas, emissão de documentos,
que é algo bastante importante e que vem se renovando cada vez mais, que a gente achou bastante importante para os terceirizados. Então, a gente trouxe uma aula só sobre isso, que a gente tem como exemplo o site do Detran, por exemplo, que é para você fazer um agendamento, precisa ser pelo site. Então, quem não tem um conhecimento prévio de como fazer aquilo, torna-se sendo uma atividade bastante dificultuosa. Então, é algo que é bastante perspicaz dentro da nossa sociedade. Então, a gente quis trazer essa parte também. E, para finalizar essa parte dessas duas aulas, a gente quis trazer uma introdução a Excel, ou LibreOffice Calc, onde poderiam usufruir de planilhas para facilitar o seu dia a dia, fazer suas planilhas, literalmente, para poder fazer um cronograma, talvez, do que eles pudessem ser trabalhados em cima disso. Então, a gente quis trazer essas aulas para poder eles terem um contato maior com a tecnologia. Então, essas foram uma das principais atividades que a gente trabalhou, os materiais todos dessas aulas, conteúdo, estudo, pesquisa, foi o que a gente trabalhou e realizou essas atividades. Trazendo mais à tona, eu tenho as amostras dessas aulas, como a amostra aqui, eu trouxe uma aula sobre YouTube, onde a gente tem uma aula sobre editores de texto, onde a gente trouxe as principais informações do Microsoft Word, tutoriais do Microsoft Word, LibreOffice Writer, tutoriais sobre ele. Trazendo à tona os resultados que a gente concluiu dentro do nosso projeto, apesar dos desafios enfrentados, que possibilitaram realizar algumas atividades, como as aulas, como eu já havia citado, por conta de trâmites burocráticos, por parte do IF, das empresas que eles são contratados. O nosso projeto, Inclusão Digital como meio de transformação social para os terceirizados, como eu destrinchei ao longo dessa apresentação, nosso projeto ele contou com querer incluir os terceirizados no meio digital. Então, trazendo intertextualidade do nosso projeto, é praticamente isso. Então, os resultados que a gente conseguiu atingir nesse nosso projeto foi o planejamento completo das aulas, que foi a elaboração do plano de aulas, que eu já mostrei para vocês, detalhado, com foco em informática básica. Todos os materiais prontos, como slides, atividades complementares, Kahoots para auxiliar na aula. Então, todo o material foi preparado, foi pronto. Teve um grande potencial de capacitação, como eu já havia dito. Os materiais preparados serviram e servirão para muitos públicos, pois a informática, ela atende à sociedade em geral. E também trouxe uma formação da equipe de alunos, trouxe uma formação técnica para eu e os demais participantes do projeto conseguirem ter devidamente o conhecimento prévio de como a gente pode trazer à tona esses conteúdos de informática básica. Aqui nessa imagem a gente tem outro exemplo de aula, que é a aula de criando e-mails, onde a gente trabalhou as principais funcionalidades de e-mails. E a seguir a gente tem a nossa conclusão final do nosso projeto. Apresentou um planejamento robusto, como eu já havia citado, um planejamento qualitativo para os terceirizados, para eles emergirem dentro do meio digital, que apesar das barreiras enfrentadas, como a não ministrar as aulas, como a gente tinha planejado, o que a gente preparou trouxe uma grande eficácia, trouxe uma grande perspectiva para o meio digital. Então, é uma ferramenta de inclusão digital bastante poderosa. Os materiais que a gente trabalhou, o nosso planejamento que a gente teve, eu e o restante dos discentes do grupo teve um grande comprometimento ao longo do planejamento do projeto, e reforça a capacitação digital dos trabalhadores terceirizados tem um grande potencial para transformar vidas, oferecendo novas oportunidades profissionais e contribuindo para a redução das desigualdades sociais. Então, o macro do nosso projeto é justamente isso, incluir os terceirizados ao meio digital. E obrigado pela participação.